Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e a gente demora, mas cumpre o que promete. Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal e no box de descrição a gente sempre deixa o link e o cupom de desconto do canal na loja do Capitão Onigiri, que você pode comprar quadrinhos, mangás, seus acessórios e no momento da compra fechar com um desconto que é sempre muito melhor. Bom, então é o momento de fechar mais uma trilogia completinha, que é o último dessa primeira trilogia de Duna, que é Os Filhos de Duna, do Frank Herbert. Completa a história que foi iniciada lá em Duna, do personagem principal, né, do Paul, do Muad'Dib, e fecha um cerco para vários personagens. Assim, ele encerra o arco narrativo de diversos personagens nesse livro. E já tem vídeo aqui no canal, tanto de Duna quanto da sua sequência Messias de Duna. E esse é o último da trilogia. E é muito engraçado porque todos os três foram releituras, mas esse era o que eu menos me lembrava. Lembrava bastante de Duna, lembrava bastante de Messias de Duna, porque eu acho ele genuinamente muito bom, mas esse aqui eu lembrava menos. E acho que na releitura eu entendi por que eu me lembrava menos desse livro. Ele tem uma questão muito interessante que é o fim da história de Arrakis, como do reinado do Paul, né? Então é o fim daquele reinado. Então a gente tem os dois novos personagens, que são os filhos do Paul com a Shani, que são o Fremens, né? Eles são uma mistura aí do sangue do Paul, do Muad'Dib, daquele que era o deus na terra, o Muad'Dib, com a Shani, que era uma Fremen. Então eles são Fremens em essência, né? Eles já se passaram 9 anos desde o fim de Messias de Duna. Um leve spoiler: no fim de Messias de Duna, o Paul simplesmente vai embora pro deserto, porque ele tá cego, e faz parte do costume Fremen os cegos irem pro deserto para morrer. Então, não tem mais Paul. Em teoria, não tem mais Paul. A gente tem esses dois gêmeos, que assim como a Alia, eles são gêmeos pré-nascidos. Então, quando eles ainda estavam no ventre da Shani, eles foram despertados pela melange. Então eles já nasceram com a consciência de todas as memórias genéticas dele. Então ele tem dentro dele a consciência genética de todos os antepassados, que é exatamente a mesma condição da Alia, a tia, que agora é regente do Império Galáctico do Paul. Né? Ela tá ali naquela posição até os gêmeos terem idade de governar. E é muito engraçado porque, ao apresentar dois novos personagens, o Frank ele muda completamente o estilo de narrativa. Porque são personagens que aparentam ser crianças, eles têm 9 anos, então eles são crianças, são vistos como crianças, mas a mente deles se recorda de coisas de milênios atrás. Eles têm essa memória genética. E por conta disso, a gente tem nesse livro um embate muito interessante sobre o que é governar por base na religião, o que é governar por base no medo, os erros que o Paul tomou, aqui eles reverberam muito forte. Na verdade, é um livro sobre os erros de todos os personagens. E é um livro que ele é espelhado da história de Duna. Enquanto em Duna a gente tem um conto do herói muito claro na história do Paul, né? Ele chega no lugar, aí todo mundo é morto, ele tem que fugir pro deserto, conhece os Fremens, e aí a partir daí começa a lenda dele. Aqui é uma história similar, porque em determinado momento o Leto, que é um dos filhos, né, é o Leto e a Ganima, o Leto ele parte também para o deserto, porque como ele tem a consciência de muitos Fremens dentro dele, e ele consegue acessar essas memórias e obter essas informações, ele parte para o deserto buscando uma maneira de salvar o Império, de salvar aquela realidade onde ele está. Então ele faz a mesma jornada do Paul, de adentrar ao deserto em busca de uma ferramenta para poder governar, só que essa experiência dele ela é toda moldada por uma nova Arrakis.
Enquanto no Duna a gente tem um planeta seco e desértico, aqui em Filhos de Duna a gente tem uma outra versão dessa realidade, porque o plano de deixar Arrakis mais verde está funcionando. Eles não têm mais problemas com água, eles são um povo, os Fremen já não são um povo bélico após a Jihad, né? Então eles não usam mais aquele traje que poupava toda a água deles, eles não têm mais falta de água. E ao não ter essa falta, as características que transformavam o povo Fremen num povo casca grossa mesmo, num povo bem bélico e de luta, são completamente perdidas. O meio gerava aquela sociedade, então um meio duro, desértico e bem de tomar decisões pragmáticas para manter a tribo viva, mantinha aquele povo como uma grande fortaleza do governo de Paul. E a partir do momento que o mundo, aquela construção ambiental não existe mais, o povo também vai perdendo as suas características. E enquanto Leto está fazendo todo esse rolê de ir para o deserto para acessar esse conhecimento perdido dos Fremens, a Ganima que ficou, ela meio que está entre a briga da Alia, a tia dela, que se tornou uma abominação. Todo pré-nascido ele tem o risco de ter o seu corpo tomado por uma consciência genética que toma o corpo dela. Então ela se tornou uma abominação, uma outra entidade tomou o corpo dela. E aí ela tá entre a Alia, que é a tia dela, a regente, que tá lutando de todas as maneiras para reter o poder, com a Lady Jessica, que é a mãe do Paul, que voltou para Arrakis depois de muito tempo, para tentar resolver essa situação da Alia de acordo com as ordens das Bene Gesserit. Então a gente tem de um lado a gente tem uma trama palaciana, que é essa trama entre esses personagens femininos, e do outro lado a gente tem o Leto vivendo a sua aventura. Então ele entra em contato com contrabandistas, ele vai atrás de outros personagens, ele tem contato, e é muito engraçado porque ele tem todas as visões que o Paul teve antes do Leto nascer. Então, até o momento da concepção do Leto, tudo que o Paul viu de visões, ele sabe, porque ele consegue acessar essa memória. E o livro brinca bastante com essa questão do místico, né? Poxa, essas crianças, elas são especiais, ou elas são pecaminosas, e o que ela sabe, essas várias vivências nela é um erro, um pecado, algo que não deveria existir. A Alia, ela tá fazendo o que ela tá fazendo porque ela quer manter a unidade do Império, ou ela foi realmente tomada por essa outra consciência mais antiga que quer tomar tudo e reter aquele poder com ele e se transformar numa outra coisa? A Lady Jessica tá lutando por quem? Tá lutando pelos Atreides? Tá lutando pelas Bene Gesserit? Qual é o intuito dela? Então a gente tem várias ramificações na história que são reflexos dos erros do Paul. E isso não é esquecido durante a história, porque existe a figura do pregador, que é uma pessoa que prega, né? Ela vai nas cidades principais e ela prega contra a religião que o Paul fundou, aquela figura messiânica. Então ele é contra tudo aquilo e ele vai contra aquilo tudo. E existe uma questão se aquela pessoa é ou não o Paul envelhecido que sobreviveu ao deserto. Aí tem algumas questões no livro que são muito interessantes de você parar e olhar com calma, que é, primeiro, essa abordagem referente aos erros do Paul, e o Leto ele precisa seguir um caminho que ele corrija esses erros, ou seja, ele precisa olhar para todo esse passado, essa figura do pai dele, ver aonde o pai dele foi covarde em não seguir por alguma visão, e ele trilhar aquele caminho até o fim. Só que a gente tem a figura dessa guerra espacial praticamente pronta para acontecer, que é a figura da Alia versus a Lady Jessica, que se alia à Casa Corino, que é do antigo imperador que foi destronado pelo Paul, para mexer com as estruturas daquele império, e os erros eles vão se sobrepondo, né? Então tem o erro do que foi feito com Arrakis, tem o erro do que foi feito com o Fremen, tem os erros do Paul, os erros da Alia, os erros da Jéssica, e isso é o que compõe o Império Galáctico, assim. Então é muito uma história sobre os erros, não é uma história sobre os acertos do Paul.
a história sobre os acertos do Paul se encerrou em Messias de Duna. Aqui não, são as consequências da falta de coragem do Paul, em alguns sentidos, da falta de pulso do Paul com relação a alguns membros da sua própria família, e os erros dos outros personagens, né? A Lady Jéssica, que no fim de Messias de Duna vai embora do planeta e volta para Caladan para se esconder e apagar a perda do Leto original, né? Do pai do Paul. Então tem essas várias questões que aqui é um grande confronto com as consequências. E a trama palaciana de uma finta dentro de uma finta, mas na verdade tem um outro aspecto que ninguém pensou, isso vai sendo elevado a muitas ramificações, porque é como se cada jogador desse livro, assim, cada personagem desse livro, ele estivesse construindo uma cartada final. Então a gente acompanha, e eu gosto bastante porque é aquele livro que tem vários pontos de vista, né? Então a gente tem os pontos de vista da Alia, a gente tem os pontos de vista da Lady Jéssica, capítulos narrados por ela, em que a gente passa a entender o que está acontecendo, e aí quando você pensa assim, agora está segmentado, é isso que vai acontecer. Sei lá, aparece o Leto fazendo alguma coisa que desestabiliza a Alia, ou a Alia fazendo alguma coisa que desestabiliza a Lady Jéssica. Então, um vai desestabilizando o outro e meio que não tem solução. Aí uma das coisas que eu comentei no meu Twitter enquanto eu tava lendo é muito que o Frank, ele... É como se a gente pensar na narrativa como uma corda, a narrativa desse livro, ela é esticada até quase se arrebentar. Ela é para ser morosa, ela é para ser lenta, ela é para ser extremamente densa, em alguns pontos extremamente filosófica com os personagens, porque na hora que ela tá a ponto de arrebentar, que você tá tipo, nossa, nada vai acontecer, ele muda todas as peças do tabuleiro. Então ele chega no ponto máximo de tensão daquela narrativa. E aí quando você acha que vai romper a narrativa, vai ter um ponto de cisão na história, é como se ele soltasse a corda e a corda volta ao normal, né? A narrativa ela volta a um status de aparente normalidade. E isso vai sendo repetido na história. A história vai puxando, aí quando você fala assim, agora vai ter um ponto de rompimento. Não, a história volta ao que você espera, mas de uma maneira que você acaba até um pouco chocado de que não chegou às últimas consequências. E tudo isso se espelha nessa figura desse império, né? Desse império que foi construído, desse império Fremen, da questão mesmo de como... É um livro muito sobre questões ambientais também, sobre como o Império está mudando um planeta, mas ao mudar esse planeta, ele está enfraquecendo o próprio Império, né? Então, enquanto ele está transformando todo aquele deserto em grandes zonas verdes, ele está matando os vermes que promovem a especiaria, que é utilizado para você viajar no espaço, ou para ter visões do futuro, ou etc. Então, também é uma questão, ele aborda bastante essa questão ambiental de faz sentido a gente mudar o ambiente de algum local só para agradar a população daquele local? Faz sentido. Não é muito mais interessante conviver com o meio ambiente daquele local? Então, considerando esses aspectos ambientais, a história puxa essa narrativa. Essa é uma narrativa muito de que o Frank, ele te dá pinceladas de tudo que está acontecendo, ele constrói um império, ele constrói todos os jogadores ali daquele império, mas ao mesmo tempo é uma história muito contida, porque ela tem poucas pessoas lutando, e todas as pessoas que estão lutando entre si são Atreides, elas são descendentes do Paul ou são familiares do Paul. Então é uma briga também familiar que está reverberando em todo o Império. Então é um livro que ele encerra a história do Paul, ele encerra de certa maneira a história dos Atreides, porque a gente tem um fechamento daquela dinastia aqui nessa história. E é um fechamento assim de trilogia, você não precisa ler os outros porque ele dá um ponto bem conclusivo, assim. E é muito engraçado porque o último capítulo é basicamente os personagens principais conversando e falando: nos próximos 4.000 anos vai acontecer isso, 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 isso. É quase como se fosse a fundação, em que a gente já sabe o que está por vir, né? Então ele encerra essa dinastia, encerra essa história, explica
todas as pontas soltas que foram deixadas nos 2 primeiros livros, encerra arcos de todos os personagens e, no fim das contas, ele entrega para você uma ficção científica que é muito pesada, assim, eu acho que é o livro com uma ficção científica mais pesada de todos da trilogia, assim. Duna é até tranquilo comparado com esse, mas ele tem esses caráteres de tratar de filosofia, de política, de história, de uma maneira muito única, assim. É muito engraçado porque cada livro o Frank Herbert conseguiu construir a sua narrativa de uma maneira. O Duna, uma história de herói, o Messias de Duna, uma história de destruição, e esse aqui uma história sobre as consequências de tudo que foi tomado. Definitivamente, eu acho que é o meu livro favorito da trilogia por conta dessa reverberação que foi feita durante toda a série, né? Como se tivesse jogado uma pedrinha no lago e aquela onda foi se espalhando até chegar nesse livro. Bom, esse livro tem 528 páginas, ele está saindo por R$90, mas na Amazon você sempre acha uma promoção, então fica ali entre R$90 e R$60. E foi lançado aqui no Brasil em 2017. Originalmente ele é de 1976, então ele é bem antigo. E é publicado aqui no Brasil pela Aleph. Inclusive a Aleph já concluiu também a 2ª trilogia no ano passado, ela lançou o 6º livro. Então acho que eu vou descansar um pouco, porque são livros muito longos, são mais de 500 páginas e demora para ler por causa do tipo de escrita que é feito na história, mas vale demais a pena, principalmente se você gostou do filme, porque eu acho que o filme ele soube captar algumas coisas que você consegue entrar nos livros de uma maneira mais tranquila e mais consciente. Bom, então é isso, mais uma trilogia encerrada aqui no canal. É raro eu conseguir fechar uma série assim, redondinha. Mas me diz se você gostou, se você está lendo esse 3º livro, pretende ler. Eu não acho que o filme vai chegar até essa parte dos Filhos de Duna, mas se chegar, vai ser incrível. E por hoje é só. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.